harvest time. Someone brings to me the more I have at harvest time. The love that is gone without even say goodbye. Someone brings to me the crying of a heart and fear. That's how it brings to me the crying of a heart and fear. The love that is gone before I ever say come, before you say come now. Someone brings to me the whisper with sometimes the shit. Someone brings to me the morning and the wasted shit. Down in the ocean, but close to my berry, close to my berries. Obrigado, galera. Olá, boa noite. Começamos mais um programa Cultura Livre, o seu encontro semanal com a cultura mato-grossense. E hoje a gente conversa aqui sobre o blues, em especial o blues em Cuiabá. E para falar sobre isso, a gente traz aqui o bluesman cuiabano, que é o Alan House. Boa noite, Alan. Seja bem-vindo. Boa noite, Elô. É um prazer estar aqui com você. A gente que agradece. E o Márcio Costa, que é baterista, percussionista, luthier. Sim. Boa noite, Márcio. Seja bem-vindo. Boa noite, Elô. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês, falar um pouquinho. Pude estar vendo um show de vocês ao vivo, fiquei assim impressionadíssima, saí assim, que noite maravilhosa, que som incrível. Gente, parabéns Obrigado. mesmo pelo som que vocês vêm fazendo. Já tinha muito tempo que eu acompanhava o Alan pelas redes sociais e falava, gente, preciso ir no show dele, e aquela coisa da agenda corrida, né? Aí um dia eu falei, nossa, eu não quero mais perder nenhum agora. Ah, obrigado, Elô. Muito bom mesmo, parabéns. Alan, conta um pouquinho pra gente do início da sua carreira, como que você faz essa escolha do blues, né? Aqui em Cuiabá, por exemplo, uma cidade que o que mais predomina é outros gêneros musicais, né? A gente já teve Cuiabá como uma cena forte do rock and roll, o sertanejo hoje é muito forte, mas o blues você está aí resistindo já há muitos anos fazendo e fazendo com maestria. Então conta pra gente o início da sua carreira e a escolha do blues. Certo. Bom, o início da minha carreira é o seguinte, eu tenho uma família de músicos, né? Meu avô era sanfoneiro, meu avô paterno. Aí meu pai e meu tio acabaram também indo pelo caminho da música. E eles nasceram nos anos 50, então viveram a juventude nos anos 60, 70. Pegaram uma época que, pelo menos eu, do ponto de vista cultural e musical, gosto muito, né? Minhas referências de rock and roll, aqui no Brasil da Tropicália, assim, para mim são coisas muito importantes. Então eu acho que os meus pais são uma primeira inspiração para mim entrar na música de maneira geral, mas assim,
eu comecei a querer me interessar por violão só na pré-adolescência ali, quando os meus pais já não tocavam mais. Eram músicos de baile e tal, né, da banda Papillon, os antigos de Cuiabá se lembram. E, enfim, aí eu comecei a me interessar. E meus pais gostam muito, né, de Beatles, Rolling Stones, aquela coisa toda. E eu sou historiador. E, embora eu não fosse, né, nessa época, eu gostava muito de saber a história das coisas, né, a história das biografias, dos astros e tal. E aí você vai vendo as referências musicais, né, e as referências musicais, né, do Guns, por exemplo, que eu idolatrava quando tinha, né, 13 anos. É Led Zeppelin, é Aerosmith, e a influência do Aerosmith, do Led Zeppelin, já está no Howlin' Wolf, no Muddy Waters, James Brown, que está no Robert Johnson. Então você vai, se você pesquisar, todos os fios desagam ali no blues, né? Pelo menos nessa música, né, norte-americana que nos influencia, né? E foi assim que eu acabei pegando um gosto. Tentei tocar heavy metal, hard rock, mas o blues me pegou de um jeito. E eu acho que, por que eu insisto, né, que é a pergunta que você me fez, eu acho que é porque eu não poderia fazer outra coisa. Eu só estou aqui porque eu realmente não conseguiria viver sem o blues. E acho que é assim. A gente sente isso no palco, viu? Porque a gente vê essa profundidade que você traz mesmo e isso aí é visível. Ah, obrigado. Essa frase sua foi forte e a gente sente ela com muita verdade, porque a gente sente isso quando você está entregue no palco, cantando, tocando, né? Isso aí é muito forte, é latente, né? E Márcio Costa, percussionista, conta pra gente esse encontro aí com o Alan, como que foi isso, tá aí junto com ele, com essa parceria, esse músico que, apesar da pouca idade, já tem um grande músico aí na cena do blues aqui em Cuiabá. Com certeza. Hoje o Alan, querendo ou não, né, ele é uma referência, mato-grossense até, posso dizer assim, que é um cara que transforma esse cenário, né, essa cena do blues. E o nosso contato, um dos primeiros contatos, foi justamente onde ele traz um trabalho, onde ele toca bateria, violão e canta, que em busca de alguém para fazer os ajustes para o equipamento dele, e a gente entrou em contato. Só que eu conheci o blues através de bandas, né? Bandas de baile. Eu sou um músico que vem de formações de banda de baile. Então os primeiros contatos com as músicas eram no repertório, uma ou outra, de vez em quando um blues ali no meio, né? Já está manifestando por conta que a menina é danada. E aí acontece que o Alan apareceu, né, do nada, acho que foi, tipo assim, eu sempre, né, falo, Alan é um divisor de águas para mim relacionado ao blues. Porque o blues, como ele falou, não sei porquê, ele toma conta da gente. É uma coisa assim, uma energia muito boa, você ouvir e principalmente poder tocar. Levar para essas pessoas essa emoção que é, né, poder estar fazendo blues. E quando você tem contato com pessoas que realmente se entregam para um processo desse, é muito legal. Você também se mergulha de cabeça e não pensa duas vezes em poder dar continuidade. Através, né, do trabalho do que ele fez, que é o Woman Band, né? Woman Band, o Woman Band, que é o trabalho de um dele. homem só. Um homem só. É um homem só, ele toca, ele é o cara que toca tudo sozinho. Eu até agradeço por essa oportunidade de poder estar, né, compartilhando o meu som com a banda em si, com ele, né? Foi assim que a gente se conheceu, a propósito, né? Esse meu trabalho. Porque ele é luthier, né? Luthier. É verdade. De bateria, e ele que fez as adaptações. Para você pra poder bateria, pra eu tocar, fazer tudo ao Uhum. mesmo tempo. Exatamente. Que às vezes você tá. E aí tem esse instrumento de sopro aqui também que você coloca, né, na boca. Sim, o kazoo. Daqui a Kazoo. pouquinho a gente vai tocar ele ali. Aham. E como que foi esse encontro na música? Casou? Como que foi quando você tocou, ele entrou, a energia rolou ali, foi legal? Foi. A gente tá na lua de mel, Márcio? Já passou? Já passou 7 anos ali, né? Ele tipo, a ideia foi que, tipo, ouve aí o repertório, ouve algumas músicas. E tipo uma pegadinha, né? Aí uma hora ele sentiu, ele viu, né? Viu o meu processo de batera. É uma batera parecida com a que ele, porque ele conhece profundamente, é um historiador, ele é um cara que ele tem conhecimento de causa sobre o blues. Então eu sou aluno dele. Então hoje toda a batera, toda a performance, Alan, e aí, esse cantor aqui, esse intérprete e tal, ele manda para mim, ó, pesquisa, ouve. Aí eu vou lá, toco, até chegar né, e aí, nota 10, nota 5, né? Dá para acompanhar. Mas assim, diante desse processo, aí um dia a gente tocou junto,
Foi, acho que um ensaio, né? Prévio em casa, acho que foi, né? Aí, mais uma outra vez, a gente foi no bar, ele, sobe aí. Ele saiu da bateria dele, não, toca aí. E foi tocar sozinho violão. Falei, cara, você não quer fazer um som com a gente? Aí foi aprimorando a ideia. E aí hoje eu tô acompanhando essa galera aí, que é massa, o Alan, né? Que massa. Mas eu acho que é uma troca constante, né? Um trocando com o outro ali, isso é legal, com certeza. né? O Marcinho é um mestre, que ele fica falando de mim, tô até sem graça aqui. Obrigado. Mas ele que é um grande mestre, luthier, também ele traz toda uma coisa cênica, né, da eu bagagem musical dele, que faz a banda ter um outro toque, assim, um outro olhar, que é esse olhar da coisa da performance corporal, que ele nos ajuda e me instrui muito, aprendo todo dia com ele sobre Sempre isso. eu falo da corporalidade do som, né? Sim. Não é somente tocar o instrumento, tem toda uma contextualização ali, que agora você até comentou sobre a sua, né, a questão de cênica, né? Que eu também... É a performance musical, né? Exato, que eu venho da formação de arte, tipo, tem essa arte cênica musical junto. Sim. Eu trouxe para a banda e ele absorveu, a gente está trabalhando isso. Que massa. Que legal, né, gente? Alan, fala um pouco pra gente da história do blues, as referências, da onde você busca essas referências, né? Que você falou, poxa, comecei ali, me interessei pelo blues, aquilo me abraçou. Mas, com certeza, como historiador que você é, foi lá na história do blues, foi pesquisar. Então, conta aí um pouquinho pra gente, também para as pessoas em casa saberem. Muita gente fala, isso é jazz, isso é blues, isso é country, né? Fica muito não sabe muito. Então, conta aí um pouquinho pra gente. É verdade, né? A gente coloca as músicas em caixinhas, né? E às vezes as coisas são um pouquinho mais complexas, né? Mas a gente ainda pode separar, né? O blues, ele é mais antigo que o jazz, né? Que o country talvez seja um pouco também mais novo, tá? O blues, ele é o primeiro gênero de música negra que nasce depois da Guerra Civil da Guerra Civil Americana, em que tem como consequência a abolição da escravatura, né, em 1865. E com isso, com essa liberdade, entre aspas, porque aí vão surgir vários reveses jurídicos que vão impedir os direitos civis dos negros nos Estados Unidos até um século depois, com Martin Luther King, etc e tal, né? Mas assim, esse primeiro momento, assim, pelo menos essa primeira década que a gente chama de reconstrução, né, de reconstruir o Sul, de até fazer valer esses direitos dos negros libertos ali, a partir desse momento você tem o transporte das músicas das lavouras. Que músicas eram essas? As work songs, em português, as canções de trabalho, e os hollers, que são, é difícil traduzir em português, mas é algo como grito ou berro, porque a música negra-americana, ela tem uma potência muito grande, né? Tem uma potência, uma voz metálica, então dá uma imponência, assim, um poder vocal, até de libertação, né? De você botar para fora. Então, eles chamam um canto melismático deles de hollers, né? As work songs, só para fazer esse adendo aqui, que era cantado nos campos de algodão, elas eram canções coletivas, né? Então, elas tinham uma cadência assim, um líder começava a frase, "Be my woman, girl", aí todo mundo em volta, que era o coro, respondia. E aí ficava nessa dinâmica de pergunta e resposta, digamos assim, né? Isso vai ajudar a moldar a estrutura do blues também, lá na frente. E os hollers que são os gritos do campo, né? Eles, inclusive, existem trabalhos nos anos 90 que apontam para uma influência islâmica, africana, né? Quando você compara as músicas do Oriente Médio, ali do norte da África, que tem aquela questão dos melismas, que é você contornar as frases como... Todo esse caminho, alguns pesquisadores começaram a fazer essa comparação cultural e viam que há uma boa probabilidade, né, de haver uma influência islâmica microtonal para os Estados Unidos, para a música negra, para o blues, para o jazz também. Então, assim, o holler e as work songs da época da escravidão, nesse período pós-abolição, elas vão se transformar no blues. Então, jazz, rhythm and blues, a soul music, a funk music, são todos frutos que vêm depois, ao longo dos caminhos, né, ao longo das décadas, né, do século XX e tal.
Pós-blues, né? Pós-blues. Pós-blues. Por isso que a gente brinca, né? O Willie Dixon, que era um compositor ali muito próximo do Muddy Waters, ele falava, o blues é a raiz, né? E as outras músicas são os frutos. Então, o blues tem esse poder. Está associado a essa questão rural, né? Porque ele nasceu no sul, onde eram essas fazendas escravocratas e regime de plantation, né? Mas houve uma grande imigração também, da primeira metade do século XX até a década de 40, mais ou menos, de milhões de negros que saíam do sul por causa da segregação racial e iam para as grandes metrópoles, para Chicago, para Detroit, para Nova York, em busca de trabalhos, porque eram grandes centros industriais, né? Mas também para sair dessa perseguição, né? Que a gente chama de Jim Crow. O jazz é mais urbano, pelo menos assim, grosso modo, é uma música urbana, geralmente é mais instrumental, ligada à improvisação, e ela... tem isso mesmo. Da improvisação, né? O jazz. Teve um músico que já me falou isso. Sim, e ela está muito ligada, ela se incorpora a tudo, né? Não à toa se incorporou no samba jazz e na música brasileira e estilos latinos, porque ela pode ser combinada com qualquer outro tipo de música, na África também, né? Na África do Sul, né? Em Angola. O jazz, ele se mundializou muito rápido, inclusive nos próprios anos 20, nos loucos anos 20. Né? Já havia cinema, filmes produzidos sobre jazz na década de 20. E o blues, que era mais antigo e que foi a base para o jazz, ele nunca teve esse reconhecimento. Esse protagonismo, esse né? protagonismo, esse vitrine, né? local na produção cultural, né? Na indústria cultural. E ele um pouco vai conseguir isso, o blues, a partir do rock and roll nos anos 50, americano, mas sobretudo também com rock britânico, dos anos 60, com os Beatles, com Eric Clapton, The Yardbirds, porque dentro ainda desse sistema lá de segregação que eu falei, esses músicos ingleses que idolatravam esses americanos que eram mal pagos e reconhecidos na América, começaram a levá-los para a Europa para festivais de jazz e de blues, e lá eles eram super reconhecidos, eram recebidos super bem. Então, pelo menos os que estavam vivos até a década de 60, 70, né, muitos músicos de blues conseguiram esse reconhecimento na Europa, nessa época de direitos civis, né? Nos anos 70 e 80 já dá uma abrandada em alguns aspectos, né? E aí o blues já está mais consagrado nos Estados Unidos, assim, já tem um certo reconhecimento. Aí tem filmes, né? Crossroads, A Encruzilhada, Blues Brothers, também Blues Brothers 2000. Mas o blues nunca superou o jazz nessa questão da versatilidade e incorporar outros estilos, né? Sim. Isso a gente vê também quando a gente vai procurar o blues, né, nas plataformas digitais, o jazz, você procura blues, aparece algumas músicas de jazz ali para você. Já puxa, né? Então, a gente vê isso também. Alan, fala um pouquinho pra gente também, mas antes de falar, vocês podiam tocar tocar uma música aí ao vivo? Será que a gente consegue? Opa! Vamos fazer um som aí? Bora! Vocês escolham aí que música vocês vão tocar. Vamos tocar Hoochie Coochie Man. Eu falei há pouco do Willie Dixon, que ele era compositor, baixista, produtor da Chess Records. Foi uma gravadora importante ali, porque gravou Chuck Berry e Etta James, bem no início de carreira, bem naquele 53, 54, 55, que é o início do caldeirão do rock and roll, né? Então, esse blues elétrico de Chicago estava bem num momento importante para essa formação inicial do rock and roll. Massa. Né? E essa é uma música que o Willie Dixon gravou para o Muddy Waters tocar, né? Para o Muddy Waters gravar na voz dele, chama Hoochie Coochie Man. The gypsy woman told my mother before I was born, you got a bad child coming, gonna be you son of a gun. You gonna make pretty women to jump and shout, now the world gonna know what he's all about, but you know I am. Everybody knows I am.
Got a black cat bone. I got a mojo too. I've got a Johnny Conqueroo. I'm gonna mess with you. I'm gonna make you girl leave by my hand. Then the world gonna know that hoochie man, but I know I am. Yeah, everybody knows I am. I'm the hoochie man. Everybody knows I am. That's what I'm talking about, yo. Maravilhoso, maravilhoso demais, gente. Que sonzeira. Márcio, conta pra gente esse instrumento que você tá tocando aí. Que é isso? Eu nunca vi. Vocês já viram em casa? Eu não conheço. Você que fez, conta um pouquinho da história dele. Então, esse é um instrumento industrializado já, né? É uma réplica, assim dizer, que é o processo da tábua de lavar, né? Uma Washer Brothers aqui, no caso, onde as escravas, né? Lá naquela época, lá no Mississippi, né? O Alabama e tudo mais, outras cidades, elas lavavam as roupas dos seus senhores no rio. E com isso, aquele processo da lavação, tem a questão da pergunta, da resposta, que elas cantavam entre si, e isso abriu assim o olhar dos outros que estavam no campo, na colheita. E aí, naquela reunião, peraí, isso aqui deve acontecer alguma coisa. Começou a se ter o ritmo com a própria lavagem, e aí ela conseguiu entender que ali tinha ritmo, dava para se fazer o som com essa tábua. E aí, juntando com a galera mais musical, eles conseguiram entender que ali, como eu posso dizer, o groove, né? O groove do blues estava aqui. Então, eles precisavam da parte rítmica. Tinha a voz, né? Tinha as canções, como diz o Alan, o melisma da história, né? Mas precisava da dança, porque eles eram muito ricos, eles eram vigorosos, né? Em questão da corporalidade. Então, não era somente a canção. Eles tinham muita energia, eles dançavam, eles cantavam, eles manifestavam com muito fervor a cultura deles. E você vê que a tábua, ela vem o quê? De um processo que se usa o metal com a madeira para você... E o cara, não, vou tocar. Tocou, aí hoje em dia incorporou um prato, né? A buzininha, né? Aí a gente acaba tirando uma onda em cima, brincando com essa questão de poder florear o ritmo em si, né? E a utilização dos dedais também, que eram... Exatamente, você lembrou. Isso aqui, para quem é das antigas aí como eu, né? Isso aqui é porque a galera, antigamente não se tinha não tinha máquina de costura. Então o pessoal era na linha, na agulha. E o dia inteiro furando o dedo, o cara colocou o dedal pra... Ele falou, não, me dá esse dedal, que não saía o som com o dedo, né? Ó. Na carne pura não sai. Então ele acabou inserindo mais um elemento do dia a dia, né? E lembra o som do Ganzá, isso aí também. Agora que você fez aí, eu falei, olha... Podemos fazer um cururu, um siriri. Eu vi aqui. Eu brinco com meus alunos, né, da aula de arte, que se você virar aqui assim, colocar no braço, vai lembrar do Ganzá. Sim. Que tudo tem influência afro, né? Tudo principalmente no nosso país afro-brasileiro, ou até na América do Norte, né? A afro-americana tem a influência africana. Então você vê que aqui a gente tem... Você vai lembrar, querendo ou não, você entra em algumas vertentes, né, musicais. E isso, hoje a gente está trazendo a tábua, que quando eu vi também me apaixonei, falei, não, me dá aqui que eu vou... Para mim é novo, mas estou aqui batendo duro nela, tentando tirar um som, né? Já está tirando, já está mandando muito aí. Com certeza. E, Alan, e aí a gente viu toda essa história, né, do blues, que veio das lavadeiras, que veio do pessoal do trabalho do campo, né? E aí o blues começa a ir para as grandes capitais e chega no Mato Grosso e tem o Alan House aqui. Gente, conta essa história de como é o blues aqui em Cuiabá, como que é o blues em Mato Grosso. Tem mais pessoas fazendo blues aqui ou só você? Conta aí um pouquinho pra gente, o que você sabe do blues aqui na nossa capital? Então, fazendo só um pequeno contexto, o blues ele entra com
com os dois pés assim na porta no Brasil no final da década de 80, quando começam os primeiros Bem festivais. recente, né? Bem recente. Assim, de maneira indireta, ele já estava presente principalmente através do jazz. Ele estava presente no samba jazz, por exemplo, que vai influenciar, né, a bossa nova, etc e tal. Via o rock, eu me lembro do Meu Refrigerador Não Funciona, dos Mutantes, acho que é do segundo ou terceiro álbum também. Eles pegam um blues meio caricato, à la Janis Joplin, e eles fazem em cima. Então, algumas bandas de rock, elas captam essa atmosfera do blues. Talvez o Tim Maia, também de maneira indireta, enfim, através da soul music, que é um fruto do blues, né, essas influências vão estar na música brasileira, mas de maneira concreta, assim, não, a gente vai fazer blues e tal, anos 80. Aí vem Blues Etílicos, vem outras bandas cantando blues em português, né, pelo menos a maioria, Celso Blues Boy também, no Rio de Janeiro. Agora eu não sei se é no Rio de Janeiro ou em São Paulo, eu inverti, acredito que seja do Rio, mas enfim, um dos dois. Do Brasil. É do Sudeste, povo do Sudeste aí. Aí em Cuiabá, houve algumas bandas de blues, assim, inclusive, fazer uma saudação aqui ao Mississippi Júnior, que não está aqui entre nós, inclusive, encarnado, mas não está aqui conosco. Ele é gaitista, está comigo lá desde 2017, numa banda antiga nossa, Stone Flower, e aí a gente montou o duo Alan House e Mississippi Júnior em 2018. E agora a gente está com banda. Né? Mas antes de tudo isso, lá por 2000, sei lá, 2004, 2005, ele tinha uma banda de blues aqui, que chamava Dom Camilo, que, pelo que ele me disse, era uma marca de vinho barato. Eu não sei porque eu não mexo com essas coisas. Houve algumas bandas também, Mestre Blues, por exemplo, do César Isidoro, com o Berê, em uma determinada época, acho que 2017. Houve alguns projetos de blues, mas de maneira duradoura, assim, pelo menos desde que a gente começou, eu lembro do Silver Guy Blues Band, que faz um trabalho mais focado no Buddy Guy, que é uma referência desse blues de Chicago, South Side, um blues de Chicago mais misturado com soul music, rock, lá da década de 60 e 70, que ele faz esse som. Aqui eu já escutei representa bandas de bem. rock blues também, acho que... Bom, Né? bem lembrado. Os Xamanos também, os Xamanos que eles têm essa pegada blues rock. E nessa pegada blues rock dá para colocar também com toda honraria o Danilo Bareiro, né? Que regaça na guitarra, né? Regaça. Ele e o Jean na Power Rock Trio, inclusive me influenciaram muitos assim. Essa cena que você falou de rock and roll que Cuiabá tinha no início dos anos 2000, com todos aqueles festivais de Calangue, Cuba, não sei o quê, me influenciaram muito aqui, né? Beleza, eu ouvi esses álbuns, pesquisei lá fora, baixei, né? Ouvi tudo que eu podia, mas aqui no chão, de experiência concreta, de ir no bar, de estar com os amigos, eu ouvir a banda pele, né? e sentir, cara, o El Ribeiro, que é um produtor hoje, tem a Ponto 6, ele tocava blues no Blues Motobar, antigo Blues Motobar, ali perto do Jerônimo também, que na minha adolescência, quando eu estava, né, aprendendo os acordes ali, eu via o Manuel, ele tocar, o Berê, e eles tocavam alguns blues também. Cara, eu ficava, meu Deus, eu preciso fazer isso, porque eu quero estar aí também, eu quero tocar. Então essa cena, o Branco Tinto também, não posso deixar de falar, que, poxa vida, os caras... É sensacional. E fazendo música autoral e rock com aquela pegada Jimi Hendrix, isso me influenciou muito também, né? Importante falar dessa cena local que também tá no nosso sangue, né? Sim, com certeza. É a identidade, né? Tá na nossa identidade aqui enquanto cuiabanos, né? Que somos. Escutar essa galera toda que você falou aí, eu já curti muito também. Não. Bom demais. Desculpa, só mais uma menção também, porque, caramba, a Camila Fidelis, né, com aquela voz de Janis Joplin, que ela tem maravilhosa, tem um bluesy, quando a gente fala, né, essa influência blues, ela toca rock and roll e tal, mas está ali com aquela veia do blues. A Carol Brandelise também nesse sentido também, que tem sua carreira solo, também já teve a Brand Blues, e também toca blues, né, eventualmente ela encaixa nos repertórios dela, e também é maravilhosa.
Gente, uma galera então aí, né? Tem bastante gente. E atualmente, hoje, assim, tem bastante gente? Como que tá a cena hoje em dia? Hoje em dia tem os Xumanos de blues rock, Power Rock o Trio? Power Rock Trio e o Silver Guy, de cabeça lembrando, que faz esse trabalho a mais longo termo, assim, né? E eu andei pesquisando também, eu vi que você já foi para grandes festivais de blues pelo Brasil, em Campo Grande, em Bonito, né? Little Peter Blues e em Curitiba o Jazz Festival, Geodésica Jazz em Chapada. Então conta pra gente como que foi passar por esses festivais, tá aí, tipo, que experiência também de estar trocando com outras pessoas em grandes palcos, né? Sim, sim, isso foi maravilhoso. Todas essas conquistas, elas foram mediadas, só foram possíveis com a parceria quando começamos com eu e Mississippi Júnior a começar a tocar em bares assim. Na verdade, a gente subiu numa moto num belo dia, quando a gente já decidiu, né, vamos ter nosso trabalhinho solo, tiramos umas fotos na Praça da Mandioca, e aí falamos, agora a gente precisa, né, de shows. Aí a gente saiu dar uma volta na cidade, a gente conseguiu, impressionantemente, fechar um show lá que a gente achou que não ia dar certo. Falamos, nossa, estamos bem, né? A gente lembrou de um bar, que bar que é esse? Será? Vamos passar lá? Vamos. E esse bar era o Lombardi Pub, né? Que, enfim, é do Paulo Toshio Kato, que tem já uma grande história aqui em Cuiabá, fomentando, fazendo produção de shows de blues, com a Lombardi também, né? Muito tempo, com uma casa, com uma identidade no blues. Então, ele sempre, desde o início, além de ter como atração principal lá no Lombardi, durante muito tempo, todas as sextas blues, até a pandemia, né? Ele nos levou a esses festivais em Bonito, né? 2 vezes em Bonito, fomos... 2018 e 2019, né? Em 2019 teve o Festival de Curitiba, Jazz Festival, que quem nos recepcionou e enfim, foi essa pessoa para nós em Curitiba foi o Décio Caetano, que é um cara que já tocou com a banda do B.B. King, né? Aqui na América Latina. Enfim, tudo isso é essa parceria de longa data que nós temos com o Paulo Cato, né? Tocamos na Geodésica também em 2018, festival, né, de Chapada, fomos para o interior, né? E é muito legal, porque para um gênero que é frágil, assim, que está fora dos holofotes aqui, né? Ter uma espécie, como eu brinco, né, um mecenas, como os renascentistas tinham, os patrocinadores burgueses da arte, né? Aqui deslocado para o Mato Grosso do século XXI, é muito importante, muito significativo para nós. Muito bom. E volta com uma bagagem também, né, bem diferente, né? Dá uma renovada, dá uma energia nova para continuar, né? Total. E outra coisa bem interessante, o Paulo é uma pessoa com muitas histórias, assim. Eu sou historiador, mas assim, meu Deus, quanta experiência esse nosso amigo tem. E com o blues, ele se apaixonou pelo blues da seguinte maneira, ele foi morar no final dos anos 80 nos Estados Unidos, no Texas, e aí ele viu um festival lá, simplesmente com Johnny Winter e Jimmy Vaughan, né, irmão do Stevie Ray Vaughan. Ele viu os caras do blues assim, lá na terra deles, tocando, e aí desde então, é isso, né? Não tem como, né? Tipo, foi arrebatado. Foi arrebatado. Em abril desse ano, você lançou o seu clipe Baby Come Home, né? Isso, fala assim? Come Isso, Home? isso. Come Home. Calma. É tudo bem rapidinho. E a gente vai colocar aí agora pra gente ver esse videoclipe e a gente volta no próximo bloco pra falar um pouquinho sobre ele. Então deixo vocês agora com o videoclipe e não saiam daí que tem mais Alan House aqui e o Márcio Costa.
Hey baby, why won't you notice me? Why don't you see me? Why don't you run, been around for that long when the answer's in home? Plus baby, come on. Oh baby, just let me hold you. Just let me save you again. You know you can travel the way, but see that place that you should go home. Baby, come on. Oh, baby, why have you deceived me? Run who you've been seeing. Why don't you want me alone when you get lost on the road for a home? Please, baby, come home. Please, baby, come home. Oh, baby, come home, yeah. Oh! Oh baby, why you deceive